Muito bem, vamos começar nossa pregação. Na realidade é a primeira de uma série de 4 que eu pretendo fazer, com o título Coração Frio, e cada um com um título próprio, e essa aqui é o que é frieza espiritual. Claro que é um assunto muito vasto e que precisaria muitas pregações para descer de fato fundo, coisa que nós não vamos fazer. Então serão pregações curtas e apenas tocando em alguns pontos importantes, sem aprofundar demais. Mas eu quero ler 3 passagens em que mostram como a Bíblia indica um esfriamento quando estivéssemos rumando para o final dos tempos, ou a aproximação da volta do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 18, versículo 8, na primeira parte do versículo, ele encerra a parábola, que nós não vamos entrar na própria parábola em si, que no caso é do juiz iníquo, mas não é o nosso ponto aqui. No versículo 8 ele encerra a parábola e ele faz um comentário, na realidade é um comentário na forma de uma pergunta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, quer dizer, ele próprio, né? Achará porventura fé na terra? Ele deixa claro que ao voltar, a fé vai ser um produto escasso na terra. A maioria não terá fé, e os poucos que terão, dentre eles muitos terão a fé fraca. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 3, como eu falei, são passagens apenas indicativas de uma situação, eu não vou detalhar cada uma delas. 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a espíritos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade. A expressão últimos tempos, tecnicamente, ela pode se referir a todo o período da igreja. Então já vão aí 2000 anos de últimos tempos. Mas, claro que os próprios últimos tempos terão os seus últimos tempos, o final do período chamado últimos tempos. E parece que na fase final desse período, essas características vão se intensificar, de apostasia da fé, distanciamento da fé. E há indícios de que nós poderemos estar nesta fase final. Observem as minhas palavras. Há indícios de que nós poderemos estar. Então, não estou afirmando que estamos na fase final desses últimos tempos e que Jesus Cristo vai voltar dentro de alguns meses, algumas semanas ou alguns anos, não sabemos. Mas as pistas que nós temos na Bíblia nos levam a avaliar que provavelmente estão chegando os últimos tempos. Mateus 24 e 12, ele próprio falando, o Senhor Jesus Cristo. As passagens aqui escatológicas que ele falou são complicadas, difíceis de se determinar com precisão. Aqui, época futura ele falava, mas aqui tudo indica que ele falava da tribulação. Mas observe que é uma passagem ainda afinada com o mesmo conceito. Quando ele diz, Mateus 24, 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o mesmo conceito, o mesmo tom
esfriamento no final dos tempos. Então, essas e muitas outras passagens da Bíblia, inclusive passagens que mandam que nós vigiemos, nos alertam para ficarmos sempre prontos para a vinda de Cristo, com muito cuidado. Então, toda esta soma de passagens nos leva a crer que a tendência mesmo será um esfriamento da fé, à medida que se aproxima a segunda vinda de Cristo. Eu não vejo na Bíblia absolutamente o reino de Deus se estabelecendo lentamente na terra, através do aumento do número de convertidos e da qualidade dos crentes, como os pós-milenistas acham assim, que o milênio não será um reino literal, mas ele já vai acontecendo ao longo da história da igreja cristã, que vai cada vez melhorando mais a qualidade dos crentes, e termina Jesus mesmo não estando aqui presente, mas ele reinará sobre uma terra convertida ao final deste milênio figurativo, não exatamente 1000 anos. Então ele voltará já para reinar no estado eterno. Então não vai ter 1000 anos aqui literal. E a parte importante desse pensamento, os puritanos inclusive tinham esse pensamento, infelizmente, que eu pessoalmente acho totalmente fora até da história da igreja cristã. Olha ao redor e você não vai ver absolutamente um mundo ficando cada vez mais cristão, um mundo cada vez com mais qualidades agradáveis a Deus, ao ponto de se notar aqui características que a Bíblia fala que serão características do chamado milênio, em que Cristo estará reinando aqui na terra, totalmente fora. Nós não vemos isto, basta olhar ao redor. Nós não vemos um reavivamento mundial por Cristo. Quando eu digo por Cristo, é pelas Escrituras, o que as Escrituras falam de Cristo, porque quando eu digo por Cristo, talvez até alguns pensem, o pastor Mauro está um pouco por fora, ele não anda lendo não sobre o avanço do cristianismo em muitos lugares, até no Oriente, onde antigamente não se tinha nada, ou se tentou fazer, mas nunca se conseguiu, mas agora está se avançando muito, em muitas conversões em muitos lugares. Se você for atrás e examinar uma qualidade de vida bíblica, do que a Bíblia fala que é cristianismo, do que ela fala de cristão, do que ela ensina sobre o comportamento cristão, você não vai ver um reavivamento mundial absolutamente. Os carismáticos não mostram reavivamento na minha maneira de ver, ao contrário, cristianismo que valoriza línguas, visões, curas, e que inclusive crê na pena da salvação, esse cristianismo mostra no máximo uma fé muito deficiente. Mostra no máximo uma fé deficiente. Não é um reavivamento. Um crente forte, ele não exige milagres, curas, sinais para que a sua fé se fortifique. O cristianismo não é feito disto. O cristianismo não é feito de pessoas que acham que se pecarem aqui gravemente vão perder a salvação, aí depois tem que recuperar a salvação, aí depois perde de novo a salvação. O que é isto? Isto não é um cristianismo bíblico. Agora, estou dizendo que pessoas que creem nessas coisas nem cristãos são? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que isso mostra no máximo uma fé deficiente. Isso eu digo e afirmo, repito, basta ler as Escrituras. As seitas evangélicas, fundadas por homens aí, cada vez mais ricos, cada um com seus jatinhos, não passam disto. Seitas são empresas religiosas, não são igrejas cristãs. Todas falam em Jesus. Então, num certo sentido, quando se diz, não, o nome no Brasil pelo menos, o nome de Jesus está sendo cada vez mais espalhado, sim e tal. Mas não importa a ele se o nome dele está sendo divulgado e muito pronunciado e cada vez mais falado,
se está em desacordo com as Escrituras. Não interessa a ele, muito ao contrário, com certeza isso é um motivo de irritação e de ira da parte do Cordeiro de Deus. O ecumenismo evangélico mostra uma desobediência a tudo que a Bíblia ensina, de julgo desigual. Eu não vou aprofundar nisso também. Então o que se vê hoje, que aparentemente é um crescimento da fé evangélica, não é isto. É uma mistura de um cristianismo moda religiosa, de um cristianismo mercadoria, um cristianismo mercadológico, um cristianismo falsificado. Claro que existe o verdadeiro cristianismo, é óbvio, e ele vai continuar existindo até Cristo voltar, através de igrejas sérias, igrejas comprometidas, e através de pessoas salvas, espalhadas por igrejas ruins, igrejas falsas, igrejas seitas. Existem pessoas salvas aí dentro, certamente. Isso é cristianismo verdadeiro, individualmente dentro daquela pessoa, sim. Não é o ideal, é que as pessoas deveriam sair lá de dentro. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me seguem, deviam sair lá de dentro, mas é outro assunto. Mas o cristianismo mesmo que se pode ver, claro, ele é representado através de igrejas sérias, comprometidas. E mesmo essas igrejas sérias não estão livres, claro, da contaminação de fora e da influência que esse cristianismo torto, aleijado, falsificado produz dentro de igrejas sérias. E tudo isso sugere que estamos próximos dos finais dos tempos. Sugere, não mais do que sugere. Então, mesmo as igrejas sérias estão sofrendo de um mal perigoso e altamente prejudicial à vida cristã. Frieza de coração, característica que claramente é ensinada na Bíblia como dos últimos tempos, ou do final dos últimos tempos. Então eu quero ver com vocês noções de um coração frio hoje. Na próxima pregação sobre o assunto, como identificar um coração frio, especialmente no início do processo. Causas de um coração frio, a terceira, e a última, esquentando o coração. O que é um coração frio? De uma maneira bem simples e direta, desinteresse por Deus. E, consequentemente, pelas coisas de Deus. Vamos a 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, tem uma frase lá, que expressa bem esse conceito. Sobre o rei Amazias de Judá, mais ou menos 800 antes de Cristo. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, diz assim. Eu posso ler só um versículo, não vou desenvolver não. Fez ele, esse rei chamado Amazias, o que era reto perante o Senhor. Bonito, né? Mas o final da frase diz: não, porém, com inteireza de coração. Que pena, que pena. Amazias dedicou um pedaço do coração a Deus. O crente, ele pode até andar corretamente, mas as coisas de Deus não lhe tocam muito. Tocam. O coração dele é de Deus, mas um pedaço. Então as coisas de Deus vão sensibilizar aquele pedaço do coração que ele dedica a Deus. Então, se esse pedaço é 90%, ele vai ter um coração bastante sensível às coisas de Deus. Mas se esse pedaço é 10%, ele vai ter um pedacinho do coração dele sensível às coisas de Deus. Ele não vai ser tocado pelas coisas de Deus, muito menos pelo próprio Deus. Ele procura orar, pesa no coração dele: rapaz, faz tempo que eu não oro, vou orar. Aí ele vai,
aí heroicamente tira um tempo para orar, consegue na sua rotina complicada de vida, que todo mundo hoje tem rotina complicada de vida, ele consegue então tirar um tempo para orar. Aí se prepara, aí começa aquela oração, finalmente, depois de 2 minutos, voltou o assunto. No menos vi, eu já disse, em nome de Jesus, amém. Acabou a minha oração. Mas eu vou dizer o quê? Aí ele vai descobrir que não sabe mais orar, não tem o que orar, não tem assunto. Você já viu pessoas com as quais você não tem muito assunto? Pessoa até boa, gente fina e tal, mas você não tem muito assunto com a pessoa. Tem outros que você encosta e conversa 2 horas. Mas tem alguns que você não consegue puxar a conversa. Um crente que está esfriando espiritualmente, ele não consegue puxar a conversa com Deus. Não tem muito jeito diante dele, não tem muita graça. Ele tenta ler a Bíblia, tenta fazer a lição da escola dominical, mas ele desiste rápido. A lição fica enfadonha, porque eu estou vendo isso aqui, a Bíblia é difícil, complicada, e nem se lembra a última vez que ele falou de Cristo para alguém. Nem se lembra. Foi naquele supermercado, no caixa. Ali eu me lembro. Foi em 2009. Eu me lembro, foi bom, eu testemunhei, foi gostoso ali, dei um folheto e tal, foi legal. 2009. Puxa vida, nem me lembrar que fazia. Mas será que foi 2009 mesmo? Não foi agora não, no passado? Não, foi 2009, me lembro. Não tem muita importância para ele se o culto tem muito ou pouca gente, se os irmãos estão vindo ou não estão vindo, tanto faz para ele. Ele próprio é um. Se a mensagem foi boa, foi ruim, talvez mais importante se a mensagem foi curta. Se a igreja está crescendo, ou se a igreja está estagnada. Há quanto tempo Deus não converte uma pessoa na minha igreja? Puxa vida, Senhor, o que está acontecendo? Não, tanto faz. Pode até aceitar uma tarefa na igreja, se for preciso, mas sem graça. E por qualquer motivo, ele entrega o cargo dele, ou falta, faz de uma maneira meio assim, meio mais ou menos. A falta de interesse gera a desmotivação. Ele não sente vontade de se envolver. Ele não tem interesse em Deus, muito, nem nas coisas de Deus. Não. Tem uma história interessante em 2 Reis, capítulo 13, que o profeta Eliseu se zangou e deu um carão, mas não foi no vizinho dele não, foi no rei de Israel. Agora o motivo, 2 Reis capítulo 13, versículos 18 e 19, Eliseu estava doente, o rei foi visitar o profeta. Quando foi visitar, o profeta mandou o rei colocar um arco e umas flechas na mão, e mandou o rei abrir a janela e tirar umas flechas. Mais ou menos assim a história. Versículo 17, e disse, abre a janela para o oriente, e o rei abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou, o rei, isso aqui Eliseu dando ordem no rei, ele as tomou, e doente o profeta. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Aí ele aferiu 3 vezes, uma flecha, 2 flechas, 3 flechas na terra mesmo ali, e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra o rei, zangou-se mesmo Eliseu. É porque Eliseu, aí ele disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Qual foi o problema aqui? Atira essas flechas aí. O rei já tinha uma dica de que atirar a flecha significava, diante de Eliseu e obviamente diante de Deus, Eliseu era um profeta de Deus, não era brincar de atirar flecha. Quando ele atirou a primeira vez, ele disse,
flecha do Senhor, vitória do Senhor. Tem coisa grande por trás dessas flechas atiradas. Agora atira de novo, agora eu quero contra o chão. Ele, 1, 2, 3, parou. Ele fez sem gosto, ele fez aquilo sem graça. Ele não valorizou. E pensou, sabe uma coisa? Já que ele diz que essas flechas são flechas que indicam vitórias do Senhor, eu vou secar a minha aljava. Menina, arranja umas flechas aí que eu vou dar uma flechada aqui até minha mão ficar dormente. Não, 3 flechinhas ali e acabou. Aí Eliseu, pá, endureceu, deu um carão grande. Isso é maneira de você tratar um assunto tão sério? 3 está bom. Então o crente, ele pode ter uma certa disposição para as coisas de Deus, mas sem desafio. 3 flechinhas estão boas. E a falta de interesse, que gera a falta de motivação, aí gera o desânimo. Ele não se dispõe, ele não tem energia para se envolver. Josué capítulo 18, versículo 3. Josué repreendeu alguns da tribo de Judá, alguns das tribos de Israel, das 12 tribos que Deus dividiu a terra entre as tribos, e cada um devia tomar conta da sua terra, chegando na terra prometida, vindo de 40 anos pelo deserto. Então em Josué 18, 3, no 2 diz: dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança, quietos, só curtindo ali o acampamento, ficando quietos, porque era duro conquistar essa terra, que inclusive às vezes envolvia guerra contra os que estavam lá. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos? Remissos é faltosos. Até quando sereis remissos em passagens para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos vendeu a um preço barato? É isso que tem aí? Deus deu a terra para vocês, e vocês não se dignam nem entrar e tomar conta desta terra. Será possível? Vocês querem o quê? E essa pergunta é fantástica para o crente, especialmente aquele que está esfriando ou frio espiritualmente. Pensar: você ganhou uma salvação, você ganhou dons do Espírito Santo, você ganhou uma posição absolutamente espetacular, agora como uma nova criatura, como estamos explicando nas mensagens de noite, e você não se aposta, você não passa a viver uma vida cristã dentro de um território que Deus lhe deu para você mostrar o seu brilho, mostrar a sua força como um crente, mostrar a sua influência neste mundo. Você fica aí e não se aposta nem do que foi dado, mas é porque ele não tem energia, não tem pique, como se diz, pique pela luta espiritual, pelas atividades do trabalho de Deus. O crente assim, ele nem lembra que está numa guerra, nem lembra. Quando fala em guerra, ele pensa logo ali no Iraque, Irã e Oriente Médio e tal, guerra. Não, mas peraí, quem está envolvido numa guerra sou eu, uma guerra espiritual, 1000 passagens que mostram isto. Ele não encara a vida assim. Ele é um soldado que tem que lutar até ir para o céu. Ele torna-se quase um estranho no ninho, nos meios cristãos, na sua própria igreja. Ele vira um mero observador. A Bíblia pesa 20 quilos na mão dele. As orações desaparecem da sua vida. É uma tristeza. A falta de motivação, de interesse, de ânimo, pode terminar gerando um certo desprezo pelas coisas de Deus.
quando se aprofunda a frieza espiritual. Há uma famosa passagem em Apocalipse, em que Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, elogia uma igreja e depois diz uma frase que é de cortar o coração. A acusação que ele faz contra esta igreja: Éfeso. Apocalipse capítulo 2, versículos de 2 a 4. Apocalipse 2, de 2 a 4. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, olha aí o teu trabalho, né? Como a tua perseverança, coisas excelentes, e que não podes suportar homens maus, excelente, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Isso é que é a igreja. Que coisa! Oh, mas o versículo 4 é muito triste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Estavam fazendo tudo isto de uma maneira mecânica, de uma maneira organizacional, de uma maneira externa, muito bonito, a tal ponto do próprio Jesus elogiar, sim, a perseverança deles, o trabalho deles, até o zelo doutrinário deles, mas abandonaram o primeiro amor. Não é preciso muita leitura das Escrituras para saber que o primeiro amor é o próprio Jesus Cristo. Estava abandonado. Palavra forte. Forte. O primeiro amor. O relacionamento com Deus, de quem vai esfriando e continua nesse processo, ele chega praticamente a zero. Olha com um certo descaso, desdém, às vezes até amargura, as coisas de Deus, os irmãos, especialmente os que vão bem na fé. Torna-se crítico, acha todo mundo meio hipócrita. As coisas de Deus, antigamente, não é que elas apenas não o tocavam muito, agora não é isso, é que elas quase lhe irritam. Lê a Bíblia, não entende, acha ruim. E ouve uma pregação, não entende bem e acha ruim. E o irmão dá a menor pista para alguma coisa, critica o irmão, critica igrejas inteiras, se sente meio vítima. Então ele ou ela passa a ter uma atitude meio, como se usa na expressão popular, olhando de banda para as coisas de Deus. Um crente, mas ele chegou num processo tal de esfriamento que não agrada a ele ver as coisas como deveriam ser, no uso da sua fé e nas providências que ele precisa tomar para se encaixar humildemente nas coisas que Deus quer. E sempre, sempre, sempre o diabo se aproveitando fortemente dos ouvidos de alguém assim. Está vendo fulano? Ó? Ele diz isso aqui, ó. Descobri um podre nele, finalmente. Eu sabia. Porque tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque as coisas não são como se pensa, não. Muita fachada, gente. Você começa a ver um crente olhar uma igreja boa, ou igrejas boas, e criticar de uma maneira forte, e olha para a Bíblia, e critica a Bíblia, e critica uma atitude de um irmão, e parece que tem prazer em descobrir uma incoerência nas palavras de Cristo. Ele disse aqui isso e disse aquilo lá. Olha,
Mas você está desconfiando da Bíblia? Não, eu não sou crente, eu creio na palavra de Deus. Se você crê, mas está. Você está. Como é isso? Como é que fica isso? Então o crente frio, ele não tem mais gozo, ele não tem prazer em aprender a palavra de Deus com largueza, reconhecendo que não entende bem mesmo, mas tem prazer em se submeter ao que está escrito, e submeter-se aos irmãos, e ter prazer com os irmãos, e ver a coisa por um ângulo positivo. É de fato, tem alguma hipocrisia mesmo, eu sei, todos nós temos um pouco, mas alguns têm pouco, outros têm muito, mas a gente luta, a gente tenta. A Bíblia diz que a gente ia ter pecado mesmo e tal. Então, o ângulo que ele vê não é um ângulo de luta, não é um ângulo de vamos atrás do que é bom, e que realmente a Bíblia é honesta e admite que vai ter muita fraqueza nossa, porém o Espírito Santo é maior do que os nossos problemas, porque ele está em nós. O diabo é o inimigo derrotado. Ele olha por um ângulo de defesa das coisas de Deus e da pessoa de Deus, e o que irrita ele é o contrário. Não fale muito da minha igreja, não. Porque você está cego, não vê os defeitos. Não vejo os defeitos? Eu vejo todos, talvez mais do que você. Mas e daí? É a igreja de Cristo, comprada pelo sangue dele. Então, se você quiser falar da minha igreja, quiser falar dos meus irmãos, você pode até falar, mas com muito cuidado, e eu quero perceber no seu coração muita sinceridade para edificação, não para destruição. Este é o ponto. Esse estado precisa de muito acompanhamento, muita ajuda dos irmãos e oração da parte dos irmãos que estão vendo alguém assim. E quanto ao próprio irmão ou irmã que passa por um processo desse, que não são poucos, o ideal, claro, é que o irmão nunca chegue a esfriar. Vamos comentar isso numa mensagem da série, outra. Mas se você está em alguma fase desse processo, eu quero deixar 3 passagens só e encerrar. Deixe-se exortar pela própria Bíblia. 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E olha aí a injeção de ânimo que Paulo tenta dar. Não desanimamos, vamos em frente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Essa passagem é belíssima, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então Paulo tenta injetar um ânimo, vamos para frente, vale a pena investir para Deus nas coisas daqui. Gálatas 6 e 9, diz assim, Gálatas 6 e 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se desfalecer, não vai ceifar. Não é questão de perder a salvação, mas não vai ter gozo, não vai ter alegria, vai ter uma vida aqui muito triste, como é a vida de quem é frio, de quem é crente e frio espiritualmente. Outra coisa que eu gosto de lembrar nessa passagem é que ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, fazer o bem, como? Cansa. Não nos cansemos de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa. Então Deus está exausto, coitado, de tanto fazer o bem? Não, fazer o bem cansa quem é pecador, cansa quem é soldado numa luta que começa dentro do coração, um coração novo em Cristo com um coração velho, apodrecido, pecador, uma luta terrível que todos nós temos, uma luta externa contra
os principados e potestades, contra o reino das trevas. Nós temos uma luta grande. Então cansa nós matarmos o nosso ego, cansa terrivelmente. Jogar água fria nas nossas ambições, nas nossas imoralidades internas, nas nossas tendências de fazer o mal, isso cansa essa luta. Não cansa o Senhor Jesus Cristo fazer o bem? Claro. E quanto mais o crente se torna parecido com Ele, menos o crente cansa. Certamente, mas ele se agrada de fazer as coisas de Deus. Ao ponto de alguns dizerem, que eu não concordo, que o crente pode chegar à perfeição aqui na terra, sem pecado algum. Eu não concordo absolutamente, mas com certeza, se consegue um grau de santificação em que as lutas vão ficando até mais agradáveis no certo sentido, e o crente voa com asas como águia, como o profeta diz. E a solução que Cristo deu para a igreja de Éfeso, eu parei no versículo 4, eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, quer dizer, abandonaste a mim mesmo. Senhor, o que alguém que te abandonou deve fazer? Alguém que está frio, volta, Apocalipse 2 e 5 está lá a solução que ele deu. Então eu estou dando duas soluções. A primeira, você se animar pela própria Bíblia, se deixar exortar pelas dezenas, centenas de passagens que existem sobre o ânimo que nós devemos ter, e olhando de maneira bem direta, a solução dele, Apocalipse 2 e 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui falando com a igreja, e não vou explicar esse detalhe aqui. Com certeza não é a perda da salvação. Mas de uma igreja local ela pode se acabar, e muitas igrejas locais se acabam, de fato. Então, onde é que eu comecei a entortar na minha comunhão com Deus, no meu distanciamento? Onde foi? Pensa, reflete. E eu gosto desta palavra quando eu vejo palavra essa cada vez menos usada pelos pregadores modernos, cada vez menos, especialmente pregadores que querem encher suas igrejas. Essa palavrinha é muito antipática para ser pronunciada, porque quer agradar multidões e dizer que sua igreja tinha 500 membros, agora tem 1000, agora tem 2000. A palavra é arrependimento, que é uma palavra crucial na vida cristã, para a conversão em primeiro lugar, e depois, ao longo da conversão, mesmo já como crente, se arrepender, não mais para perdão dos seus pecados, para efeito de vida eterna, mas para a comunhão, o dia a dia com Deus. Arrepende-te, e trata isso com Deus. Termino com uma passagem chocante, e cada um pense e aplique para si mesmo. Jeremias 48 e 10. Chocante. Jeremias 48 e 10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Querem mais? Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Pronto, pastor, agora o senhor fez uma pregação tão bem explicada, no fim agora atrapalhou tudo. O senhor abre a Bíblia para dizer que é maldito o que, não é o que molha a sua espada no sangue, não, é que deixa de molhar. Maldito que deixa de sujar a sua espada com sangue. Mas aí que está, na primeira parte do versículo 10, há um princípio geral. Na segunda parte, a aplicação deste princípio geral para o contexto que Jeremias vinha falando. Jeremias, por ordem de Deus, profetizou contra Moabe, um inimigo de Israel, e Moabe iria ser destruído. Não se sabe nem bem quem iria destruir, porque não está escrito quem seria, ou quem seriam os instrumentos que Deus iria utilizar para destruir Moabe.
Depois, quando passou aqui, se sabe que foram as tribos aí, que vieram não sei de onde, para destruir Moabe. Destruíram. Aqui não importa quem é que destruir. O que importa é, leiam depois os versículos iniciais de 48, é que Deus iria se utilizar de pessoas vizinhas ali, no caso não diz que é vizinha, depois soubemos que era, de povos que vieram e destruíram Moabe, mataram o povo de Moabe, pessoas que nesse contexto eram instrumentos de Deus para fazer aquela obra. Então o que ele quer dizer é o seguinte: se eu coloco no coração de vocês destruir um povo, destrua. É isto que se explica essa passagem. Então, quem não for destruir Moabe, daqueles que eu levantar para fazê-lo, está fazendo a minha obra de destruir um inimigo meu, porque é inimigo do meu povo Israel. Quem não fizer isto é maldito, porque eu mandei fazer. Aliás, esse é um princípio em que pode ser enfiar a espada no moabita, ou pode ser orar, ou pode ser ter compaixão, ou pode ser perdoar alguém, ou pode ser desenvolver os seus dons na sua igreja, ou pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 1000 itens que envolvem hoje a vida cristã, ou seja, a obra do Senhor. Então, para um certo povo lá perto de Moabe, a obra do Senhor era destruir Moabe. Para você não tem nada a ver com Moabita, com matar gente com espada, dar um tapa na cara do outro, não tem nada a ver hoje, nesse contexto seu. Aí por isso eu fecho a Bíblia. Então Jeremias 48:10 não tem nada a ver comigo, que eu não uso nem espada. Como é que eu vou deixar de molhar a minha espada no sangue? Isso é má vontade com as escrituras, deixar de entender isso, e deixar de entender que aqui tem um princípio fortíssimo, em que Deus tem uma obra para as pessoas nesta vida. Se tem uma obra até para um povo pagão que invadiu Moabe, quanto mais uma obra para você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Então ele tem uma obra para você. Qual é, pastor? Vamos para as escrituras, eu lhe mostro a obra que ele tem para todo crente. Agora, para a sua vida, não sei. Converse com ele, fale com ele, aumente sua intimidade com ele. Mas você tem uma obra, e maldito aquele que faz a obra do Senhor, que recebeu dele, Senhor, para fazer relaxadamente. Como eu disse, é chocante, e cada um aplique para si próprio. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que foi dito, que teu Espírito Santo nos ajude a correr da frieza espiritual que invade, que penetra, que contagia até as melhores igrejas que tu tens neste mundo. Gostaria de poder dizer, e acho que posso, com humildade e muita submissão a Ti, porque considero esta nossa pequena igreja, luz do mundo, uma igreja séria, comprometida com a Tua palavra. Mesmo assim, não está livre, como eu coloquei desde o início, de um contágio do que vem de fora e até mesmo do que vem de dentro dos nossos próprios corações ruins, e de fé individual tão pouco alimentada, tão pouco levada a sério. Obrigado pelo que foi dito. Faz o teu trabalho em nós, e que nunca sejamos de longe acusados por ti de malditos, por termos feito a tua obra relaxadamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos dar a condição de salvos, que nós pedimos e agradecemos. Amém.